Eu sou o pastor Joel Lopes de Assis, estou aqui no sul da Flórida. Quero agradecer a todos por estarem acompanhando as publicações deste livro maravilhoso que eu quero enfatizar que não é um livro de ficção. É um livro que trata das experiências reais, autênticas, verdadeiras. Me desculpe aqui a repetição de qualidades que o pastor Roland Buck teve quando anjos vieram até a sua casa, a sua igreja e falaram com ele, mostraram para ele tantas coisas, trouxeram mensagens de Deus. O capítulo que nós estamos agora chama-se Missão Filipinas. Faz parte de um daqueles 120 eventos que Deus deu para ele como prova de que era ele mesmo que estava falando com ele. E cada pessoa que ele encontrou nas Filipinas, Deus já tinha falado os nomes das pessoas, os eventos, são experiências profundas. Eu quero deixar aqui as palavras introdutórias. Em cada capítulo há um destaque de algumas frases que ocorrem durante o capítulo. E nesse capítulo eu vou repetir, portanto, algumas frases introdutórias, frases de destaque em todo o capítulo. Abro aspas. Por volta das 4 da manhã, a luz se acendeu no meu quarto e abri os olhos. Havia 2 catres no quarto. Eu estava dormindo em um e quando olhei para o vazio, vi Gabriel sentado lá. Como você me encontrou aqui? Eu perguntei. E ele respondeu, não tivemos problemas para encontrá-lo porque combinamos para que você estivesse aqui. Foi a resposta de Gabriel. Capítulo 11. Missão Filipinas. Abro aspas para as palavras do pastor Roland Buck. É uma sensação estranha estar sentado no aeroporto de São Francisco, a caminho de um país estrangeiro, imaginando o que vai acontecer quando você chegar lá. Foi assim que me senti no sábado à noite, em que fui totalmente compelido a ir para as Filipinas. Na semana anterior à minha partida em missão, o anjo Gabriel me encontrou, falou comigo sobre o trabalho e me deu a certeza em meu coração de que o que estava acontecendo era algo que o próprio Deus havia planejado. Ele me deu os nomes das pessoas a quem ele estava ministrando, que disse que eu encontraria, algumas das quais não eram necessariamente importantes para a missão, mas foram dadas como uma confirmação para mim de que esta viagem era de Deus e que não foi apenas uma visita. O avião estava programado para partir à meia-noite e eu tinha uma escala, uma permanência no aeroporto de 6 horas e meia. Por volta das 11 horas, fiz o check-in para receber minha designação de assento, sentei-me na área de pré-partida e observei as pessoas enquanto elas circulavam. Espiritualmente, eu estava totalmente sintonizado para ver o que Deus estava fazendo e tive uma tremenda sensação de antecipação. Havia um assento vazio ao meu lado e um jovem filipino sentou-se. Tivemos uma conversa interessante e quando embarcamos no avião, descobri que esse mesmo jovem estava sentado ao meu lado. Eu imediatamente peguei a lista de nomes que Gabriel me deu para verificar as coisas. Respirei fundo, perguntei a esse jovem se Sariano era a maneira correta de pronunciar seu nome, e eu gostaria que você pudesse ver o olhar em seu rosto.
Ele olhou em volta para ver se havia algo em sua pessoa que eu identificasse, mas não havia nada. Ele rapidamente se levantou e se sentou em outra parte do avião, que não estava lotado. Eu tinha o assento dele e o meu, então dormi todo o percurso até o Havaí. Antes da partida do Havaí, a aeromoça anunciou que todos deveriam ocupar seus assentos designados por causa dos novos passageiros que viriam a bordo. Relutantemente, esse jovem voltou para se sentar ao meu lado, então pensei que seria bom acalmá-lo. Eu certamente não queria que ele ficasse inquieto durante todo o voo de 10 horas, porque é muito tempo para ser infeliz. Eu simples e honestamente disse a ele que sabia seu nome, porque tinha sido dado a mim pelo anjo Gabriel. Quando eu disse isso, ele olhou em volta novamente, mas não havia assentos vazios e não havia lugar para ele ir. Disse-lhe que Deus o amava e que esta viagem seria mais do que uma visita, pois ele havia sido escolhido para levar uma boa notícia à sua família. Eu também disse a ele que Deus estava de olho nele, o conhecia o tempo todo e cuidava dele. Ele disse: Como Deus pode me conhecer? Eu não o conheço. Eu vou ao padre e o padre provavelmente fala a Deus sobre mim. Mas eu realmente não conheço Deus. Expliquei a ele que Deus o conhecia, que Deus o havia preparado e dirigido toda essa viagem e até me dado, eu disse, o nome dele. Então eu disse que Deus também havia providenciado para que quando os assentos fossem designados para as 300 pessoas no avião, o assento dele seria bem ao lado do meu. Seus olhos estavam arregalados de espanto quando eu lhe disse essas coisas, e ele disse, abro aspas, você quer dizer que Deus está realmente interessado em mim com tudo o que ele tem que fazer? Você quer dizer que Deus realmente se importa com alguém que não ao menos o conhece? Fecho aspas. Eu respondi, sim, ele quer que você entregue sua vida a ele, para que ele saiba que você é grato a ele por sua preocupação por você, por mais importante que ele seja e por mais insignificante que você seja. Naquele momento, esse jovem aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor. Ele disse com entusiasmo, abro aspas, deixe-me falar sobre meu pai e minha família. Lembro-me de muitas vezes, quando meu pai olhava para o céu noturno e via as estrelas, ele dizia, certamente deve haver um Deus em algum lugar, se nós apenas pudéssemos encontrá-lo. Então ele continuou, agora eu vou voltar e dizer a ele que ele estava certo, existe um Deus e que eu o encontrei. Então eu perguntei a ele sobre sua família. Eu pensei, quando ele se referiu à sua família, que ele estava se referindo à sua família imediata. Ele continuou, abro aspas, toda a minha família vai ficar junta porque eles vivem em um pequeno aglomerado. Quando eu parti, há 13 anos, para os Estados Unidos, havia cerca de 400 membros na minha família. Eu não sei qual o tamanho é agora, provavelmente 700 ou talvez até mais, mas eu vou contar a todos eles. Eles vão saber que Deus ama cada um deles. Isto realmente me animou, porque então ele acrescentou, abro aspas, se os anjos estão interessados em mim, você não acha que eles estão interessados
na minha família também? Tudo bem se eu contar a eles? Fecho aspas. Claro, é isso que Deus quer que você faça. Deus está tão interessado em sua família que me deu seu nome. Você vai voltar para lá como representante de Deus. Com grande emoção, ele me olhou diretamente nos olhos e disse, abro aspas, esta é a tarefa mais séria, a mais importante que já tive, fecho aspas. Ele sabia que era especial porque reconheceu o fato de que eu não tinha como obter seu nome, exceto por Deus, e ele se tornou um missionário instantâneo. Saúdo a todos meus irmãos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Carminha, moro na ilha de Itamaracá. E vocês, meus amados, não percam a segunda parte deste capítulo que está no próximo vídeo.